Eu cumprimento a Igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma palavra abençoada do Senhor, para mim e para a sua vida. E a gente já conhece essa história, porque muitas das vezes a gente quer ser usado pelo Senhor, né? Grandemente. A gente fala até do estágio de Jó, que foi abençoado. E vários processos de pessoas que passaram ali, a gente fica feliz, né? Mas é porque a gente está vendo o final, mas eles não sabiam o final. Qual seria o final da história deles? E eles passaram o processo dignamente. Então, essa palavra que o Senhor me deu, se encontra em Gênesis 40, fala sobre a história de José. O filho do amor do pai dele, que ele amava muito a Raquel. E um filho que tinha tudo num dia e no outro ele estava numa prisão. Ele foi vendido como escravo e aqui no versículo 40 ele já estava numa prisão. Tamanhos processos que ele teria que passar. E a gente muitas vezes não entende. José ali, ele passou aquele processo grandioso para poder ajudar a família mais tarde. Então que nós possamos passar com dignidade, sem murmurar. Nós sabemos que é complicado, mas também não é impossível. Que possamos passar. Eu sei que às vezes machuca, dói, muitos passam processo de morte, morte de pais, morte de filhos. E a gente não quer passar aquele processo, mas lá na frente a gente sabe, lendo as histórias aqui, que tudo deu certo. Então parece fácil porque tudo deu certo. A gente lendo é fácil, mas quem passa pelo processo é que sabe. Então aqui José, ele estava interpretando sonhos na prisão. Na prisão. Por quê? Porque ele foi vendido para o Egito e ali ele foi para a casa do Potifar. E a mulher de Potifar acusou ele de tentativa de estupro, porque ele estava ali sendo, com as mãos do Senhor estavam sendo com ele, estava ali abençoando grandemente aquele lar, com o seu trabalho voluntário, né, espontâneo, porque não recebia um centavo por aquilo que ele estava fazendo, a gente sabe disso. E ali no sonho, na prisão, ele estava interpretando o sonho de dois homens que foram parar ali. E até na prisão, a gente pode ver aqui que até na prisão o José, ele era abençoado. Até na prisão ele fazia diferença. Até na prisão. Ele poderia fazer na casa do dono dele, fazer um serviço mal feito, por não estar recebendo, por ser um rapaz de família boa, e ele poderia não fazer, como também na prisão, ele poderia simplesmente ficar lá sentado, mas ele decidiu fazer a diferença em todo lugar que ele era colocado. Ele se decidiu fazer a diferença. E aqui ele estava interpretando os sonhos de dois homens que foram parar ali, um padeiro e um copeiro, porque ofenderam seu rei. E um dia eles tiveram um sonho e não tinha quem interpretasse. Com certeza também já era um projeto de Deus. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler um versículo aqui, onde ele interpreta o sonho deles. No versículo 40, no 5. No 4, versículo 4. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a sua interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo:
por que estão tristes os vossos semblantes? E eles disseram, temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Contai-nos, peço. Então, e eles contaram. E quando José lhe fala assim, não são de Deus as interpretações, e a gente pode entender ali que José continuava com a ligação em Deus. Estava longe de casa, estava aprisionado, mas ele continuava com certeza buscar a Deus. O Deus do seu pai, o Deus que muitas das vezes ele viu operar tantos milagres na vida do seu pai. E ali ele pediu para que eles contassem o sonho. E no versículo 13, ele fala para eles assim, ó, dentro de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu estado, e dará o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo que era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim. Essa é a parte assim que a gente, muitas das vezes a gente quer se intrometer nas coisas de Deus, né? Achar que o processo já acabou. E José ali falou na inocência, mas ele falou, olha, porém lembra-te de mim quando for bem. Rogo-te que use comigo de compaixão e que faça menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Aí vendo o padeiro que José tinha interpretado o sonho, disse a José, eu também sonhei. E ali José interpretou também o sonho do padeiro. Mas só que a gente sabe que o sonho do padeiro, ele iria pagar por aquilo que ele tinha feito. E a gente não vai entrar nesses termos agora. E José ali, ele pediu ao copeiro que se lembrasse dele. Olha, eu interpretei os seus sonhos, então você lembra de mim porque eu não cometi delito algum para estar aqui. Isso que ele estava falando para ele. Então aí ele viu naquele copeiro ali uma oportunidade de sair com dignidade daquele lugar. Só que a gente sabe, e ele também muitas das vezes sabia que aquilo era um processo do Senhor para a vida dele. Ele ainda não entendia o que iria acontecer. Achou que através daquele revelar aquele sonho, ele iria sair daquele lugar. E ali no versículo, no capítulo 41, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio. E no versículo, Faraó teve um sonho também. Porque ali passaram-se 2 anos inteiros e o copeiro não se lembrou de José. E como Deus, ele sabe quando vai terminar o meu e o seu processo, ali terminaria. Naquele sonho do Faraó terminaria o processo de José. Ele iria viver a vida de abundância numa terra estranha pela sua obediência, por não deixar de buscar o Senhor, não ficar com o seu coração muitas das vezes irado pelo que ele estava passando, como muitas das vezes eu e você, a gente se indigna com aquela situação que a gente está passando, não aceita, tem gente que fala mesmo, não aceito passar por isso. Então você começa um processo todo outra vez por você não aceitar a passar o que o Senhor tem determinado para a sua vida, para poder ser aperfeiçoado. Porque nós queremos ser usados por Deus, mas a gente não vai ser usado de qualquer maneira. Muitos aí têm sido usados pelo Senhor, fala, o Senhor está me usando, então Ele está concordando com o que eu estou fazendo. Porque muitas das vezes são usados diante de uma igreja, mas por trás nós sabemos que está fazendo tudo ao contrário do que está falando. E o Senhor, se Ele for esperar, eu sempre falo nesse tempo, se for esperar eu e você sermos ajustados para poder Ele usar, então Ele não vai usar a gente nunca. Porque a gente não aceita passar o processo, a gente não aceita a repreensão do Senhor. E muitos acham que por estar sendo usado pelo Senhor, o Senhor está concordando com os seus atos. Sabe o que está fazendo de errado e oculto,
continua fazendo errado e acha que o Senhor está em concordância só por estar usando ele. Mas você sabe o que você tem feito de errado. Você sabe o que qual o processo que você está passando fora da palavra, que você quer passar fora da palavra. E o Senhor ali, ele deu um sonho para Faraó. E ali a gente sabe que começaria a mudança na vida de José. E porque aquela prisão ali era para José ser quebrantado e aprender com o Senhor, né? Não importa o lugar. Eu fiz um resumo do que o Senhor estava falando. Fui fazendo umas anotações. Porque não importa o lugar que a gente esteja. Não importa. Quando Deus quer usar a gente, ele usa. Por quê? Porque não é na bonança que a gente está quebrantado. Muitas das vezes quando nós estamos quebrantados é porque nós estamos passando uma situação difícil. É ali que o Senhor aperfeiçoa e usa a mim e usa a você para fazer o que Ele quer. Os projetos que Ele tem para mim e para a sua vida. Para falar com pessoas. Para usar para mudar a vida de pessoas. Porque vai estar espelhando em nós. Então ali José, o carcereiro, ele ficava até assim meio espantado com a forma que José era abençoado ali, assim como o Faraó também. Porque o José ele estava escravo, eles depois de um tempo passaram a ver que José realmente ele não tinha cometido nenhum delito e estava ali aprisionado. E ele era abençoado grandemente porque eles percebiam que a mão do Senhor era com ele. O Senhor era com José. Porque aonde ele entrava, ele fazia diferença. Mesmo com tantas tribulações, mesmo com tantas provações. Ele fazia a diferença. Quando estamos bem, a gente não tem os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. O Senhor fala e muitas das vezes Ele permite acontecer para ver que nós não estamos ouvindo a voz dEle. E ele ali pensou que no primeiro sonho ele sairia daquele processo. E a gente sabe que se o Senhor permitir ali, ele interpretou o sonho. E se o Senhor permitisse ele sair dali, ele ia falar: Deus me usou, interpretei o sonho, agora eu estou livre. Eu acho que é para o seu próprio mérito. Por eu interpretar os sonhos, por o Senhor me usar para interpretar o sonho. E eu consegui. Ele acharia que seria ele. Ou seja, ele ainda não estaria pronto por algo grandioso que Deus tinha para fazer na vida dele. José, ele foi chamado da presença de Faraó. Ele foi chamado. Ele queria até vencer, passar por aquela etapa ali, desvendar os sonhos e sair daquela situação. Mas imagine, passasse mais 2 anos e você vê que a pessoa que você ajudou esqueceu de você. Pessoas ingratas, que muitas das vezes a gente lida com isso. Esqueceu de você, você ajudou ela e no momento que você precisa, no momento que você acha assim, agora ela vai retribuir o que eu fiz, o copeiro simplesmente esqueceu dele. Mas como o Senhor é o Deus misericordioso e a grande obra dele já tinha que ser feita porque os anos de fome já estavam se aproximando, porque ele teria que trabalhar muito nos anos de bonança e os anos de fome com certeza também já estaria se aproximando. Ele foi e usou o sonho de Faraó para tirar José daquela prisão e, como diz na palavra, levantar a cabeça de José, honrar aquele homem de Deus que aceitou passar aquele processo com dignidade. E ali ele teve um sonho, nós podemos ver no versículo 41, que aconteceu ao final de 2 anos inteiros. Faraó sonhou e ele também pediu para aquele sonho ser interpretado e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E no versículo 8 do 41 fala que
Aconteceu pela manhã, o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então Faraó contou-lhe os sonhos, mas ninguém havia que ele interpretasse. E foi aí então que no versículo 9, o copeiro de Faraó dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra o seu servo e me pondo na prisão, na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, cada um conforme a sua interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contando-lhe os nossos sonhos, ele interpretou a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu carro e ele foi enforcado. Então ele falou, olha, no versículo 14. Então mandou o Faraó chamar José e o fizeram sair do cárcere. Ele se barbeou, mudou as suas vestes e se apresentou a Faraó. E assim a gente sabe que ele ali, né, na interpretação do sonho de Faraó, ele recebeu um cargo que nem existia e através desse cargo ele foi usado tremendamente ali para juntar mantimentos, as pessoas obedeciam ele. Ou seja, a gente muitas das vezes vai fazer a diferença num lugar onde que a gente não é honrado, mas como Deus ele estiver comigo, estiver com você, ele vai fazer mudar nossas vestes, ali como mudou as vestes do José. Ele se arrumou, se barbeou e foram mudadas as suas vestes, tiraram a veste de prisão, vestes sujas. E ali ele foi honrado. Porque é assim que o Senhor quer fazer comigo e com a sua vida. Só que se nós não aceitarmos a passar o processo, ficarmos indignados, não aceitar, muitas das vezes a gente não aceita passar uma falta de uma carne. Eu sempre ponho essa expressão, coloco essa expressão que as pessoas, elas falam, eu sei que as pessoas que usam droga, muitas das vezes eles entraram naquela por tentar fugir de uma situação, eles arrumaram outro problema para eles. Mas para a gente parece fácil, né? Mas a gente não consegue ficar sem algo material, sem uma carne. Imagine se libertar de um vício. Se você não consegue se libertar de um pedaço de carne. E às vezes, muitas vezes a gente não aceita passar o processo. O Senhor dá um arroz, um feijão. Às vezes tem uma verdura, tem uma fruta, mas não tem uma carne. E a gente não aceita passar coisas tão simples. Aí vem uma enfermidade, muitos veem a enfermidade do câncer, que aos nossos olhos é impossível sair dessa enfermidade. E o Senhor muitas das vezes permite aquilo e nos tira. Ou então vícios, nossos filhos nas drogas, portas fechadas, coisas aos nossos olhos parece grandioso, mas é pequeno diante do nosso Deus. E a gente não aceita passar aquela situação. Acha lindo a história de José, acha lindo a história de Jó, né? Mas só que a gente não aceita. Acha maravilhosa a história de Abraão, que saiu sem destino, sem perguntar a Deus aonde que eu vou. Por quê? Porque a gente lê o final da história. A gente vai lendo a palavra e lê o final da história desses homens. Mas só que a gente não aceita passar o processo para chegar como eles chegaram a ser honrados. Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida com essa palavra, porque José, ele passou o processo e era assim, não era só simplesmente para ele ser abençoado. Os irmãos acharam que ele que tinha jogado ele no cárcere, mas tudo é um propósito de Deus. Às vezes a gente fica entristecido com a ingratidão das pessoas, mas tudo é um propósito de Deus para mim e para a sua vida, até a ingratidão das pessoas. Tudo é um propósito, tudo Deus tem um propósito. Feche o coração daqueles que você acha que deveria te abençoar.
fecha uma porta de trabalho que você acha que aquela que seria a porta ideal para você. Tudo tem um propósito debaixo dos céus, assim que a Eclesiástico fala. Tudo tem um propósito, nada é em vão diante do nosso Deus. E ali José, ele passou aquele processo todo, por quê? Porque aí havia anos de fome na terra. 7 anos, imagine, 7 anos sem alimento, 7 anos sem uma chuva molhando a terra. E a gente muitas das vezes passa por essa seca, ou é chuva de mais ou é chuva de menos, que destrói a lavoura, ou que não molha a terra para que o legume, o vegetal venha crescer. E muitas das vezes a gente também não pode molhar a terra, porque às vezes a água está tão pouca que a gente não pode gastar água para molhar aquela terra. E mesmo você irrigando a terra, não é a mesma coisa que uma chuva. Porque como tudo de Deus é perfeito, a chuva também é perfeita. Porque você pode jogar quantos litros d'água for numa horta que ela não cresce quando cai uma chuva. E nós sabemos que tudo tem um propósito de Deus. E ali Deus José, ele foi abençoado, porque viriam 7 anos de fome em toda a terra. E ali, como ele guardou, ele pôde ajudar muita gente, muitos reinos, e principalmente os da família dele. Principalmente os da família dele. José, ele nos dá uma experiência muito grande dessa passagem dele. Por quê? Porque aonde ele estava bem, mesmo sabendo que ele não fez nada para estar ali. É quando você é preso injustamente, Deus também tem um propósito. Nós já vemos pessoas passar tempos na prisão, e muitas das vezes, às vezes não acontece nada. Por quê? Você não sabe como ele passou aquele processo na prisão. Eu não fiz nada, indignado, porque ele não tinha feito nada e perde 4 anos da vida ali dentro. Você não sabe se é um livramento de Deus para a sua vida. Você não sabe qual é o projeto que Deus tem para a sua vida. E muitas das vezes a gente fica indignado e a gente não deixa o Senhor agir, fazer o que ele teria que fazer através daquele processo que você passou. Então, já que a gente está passando o processo, é melhor passar e não passar em vão. Falar, passei esse processo em vão. A morte de um parente em vão. Por quê? Porque você se indignou de uma tal forma. Eu sei que não é fácil. Eu não passei com os parentes meus, mas eu não passei de uma pessoa da minha família assim, filhos. Então, mas eu vi a minha mãe passar. Então eu vi como era difícil e ela não suportou muitas das vezes. Porque a palavra nos afirma que tudo que o justo passar, o ímpio também vai passar. Mas com uma diferença. Ele falou, é tudo. Tudo que acontece ao ímpio, acontece ao justo. Mas com uma diferença, porque nós temos o Senhor para nos consolar. Nós temos o Senhor para nos direcionar. Essa é a diferença de passarmos processos sem Deus e com Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que você possa meditar nessa palavra e entender que nada que a gente passa com o Senhor é em vão. Ele vai nos abençoar grandemente. Ele vai nos usar lá na frente através desse processo para ajudar pessoas. Falar, olha, eu passei por isso, eu consegui, por quê? Porque eu estava firmada no Senhor. Que Deus possa te abençoar grandemente e possa te dar uma grande vitória nessa manhã de mais um mês. Que o Senhor te dê vitória, que o Senhor te dê força, que o Senhor te use de uma forma tremenda nessa terra, porque nós gostamos de ver muitas das vezes os pregadores usados, abençoados por Deus, mas ninguém quer passar os processos que eles passaram para chegar até ali. Que Deus nos dê vitória para a minha família, para a sua família, para a nossa casa, para a nossa saúde, para o nosso ministério. Que possamos ser fiel a Deus, como Ele permanece fiel conosco, não nos deixando passar fome, porque o Senhor não nos deixa. A palavra diz, fui moço e hoje eu sou velho. Eu nunca
Ele falou: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Palavras sábias do nosso rei. Nunca. Então, que possamos ficar firmes com os projetos do Senhor. Muitas pessoas não têm suportado o processo. Acham assim: eu sou crente, eu não deveria passar por isso. Então, você não está lendo a palavra. Porque ele falou que a gente iria passar. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Nós estamos no mundo. Nós não podemos ficar separados da humanidade até a volta de Jesus. Nós temos que ficar juntos e permanecer fiel. Em nome de Jesus, eu agradeço essa grandiosa oportunidade que o Senhor me dá para estar fazendo esses vídeos, porque o Senhor muitas das vezes requer de mim e eu prefiro meditar e esperar o Senhor falar. E se muitas das vezes Ele não tem falado na medida que eu tenho necessitado fazer esses vídeos, é porque eu não tenho parado para dar ouvido ao Senhor também. Trabalhando em automático, a gente fica no automático, não é muitas das vezes não é por maldade não parar. Aí é por isso que o Senhor muitas das vezes fecha uma porta para a gente parar e ouvir Ele falar conosco. Que Ele possa te abençoar e te dar uma grande vitória nesse mês e em todos os outros que estão por vir. Que você possa aprender a ouvir a voz do Senhor e deixar Ele trabalhar no seu coração de uma forma para que você alcance os objetivos que o Senhor tem para a sua vida. No nome de Jesus. A família de José foi abençoada pelo processo que ele suportou. E não padeceram necessidade, nem ele e nem os gados, os animais, tudo quanto eles tinham. No nome de Jesus. E assim foi abençoado não só a parentela, mas aqueles também, os estrangeiros que o Senhor fala, pessoas que não são da linhagem de Israel. Eles também foram abençoados. Que vinham todas as nações para comprar o mantimento que José tinha guardado durante os anos de abundância. E também nós possamos aprender isso. No tempo de abundância, a gente aprender a guardar. Para na escassez você ter. Você não padecer necessidades também. Amém? Em nome de Jesus.